CNN. Breaking News CNN, o ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu agora acatar a decisão da PGR em relação a Débora, aquela mulher que pichou a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, havia apresentado um parecer solicitando a prisão domiciliar. Até então, estava à espera, portanto, do ministro Alexandre de Moraes se iria acatar ou não a decisão da Procuradoria-Geral da República. E, portanto, a decisão sai agora. Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, manda a mulher que pichou a estátua com aquela frase "perdeu mané" para cumprir a prisão, portanto, domiciliar, acatando aí o parecer da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Vou repercutir agora na bancada com os colegas. Essa informação acabou de chegar, ou seja, havia uma expectativa, Pedro e Vitor, que a decisão do ministro Alexandre de Moraes poderia até acontecer na semana que vem. Porque houve durante o julgamento agora do caso lá envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7, réus, agora que são réus, sobre a questão da dosimetria da pena. O próprio ministro Luiz Fux havia questionado isso durante a sessão da primeira turma no Supremo Tribunal Federal. O que foi que aconteceu? A PGR se manifestou para uma prisão domiciliar e agora, de imediato, Alexandre de Moraes acata o parecer, portanto, da PGR. É importante essa decisão do Alexandre de Moraes, porque quando o ministro Luiz Fux abriu essa divergência, ainda no julgamento, quando ele pediu vista, no caso da Débora, e depois abriu algumas divergências no julgamento de Jair Bolsonaro e dos demais envolvidos, ele sinalizou que essa divergência pode persistir durante todo o julgamento. Há um questionamento, inclusive entre advogados que são mais progressistas, antilavajatistas, que a dosimetria aplicada no caso da Débora foi exagerada. O questionamento do Fux é o mesmo de outros advogados com os quais eu conversei, inclusive com o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, que ajudou a formular essas duas leis, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Qual que é a questão? Foi aplicada ali, pela maioria dos ministros, as duas penas para a Débora, a de abolição e a de golpe de Estado. São duas leis muito novas, estão sendo aplicadas pela primeira vez aqui no Brasil. São leis que foram aprovadas em 2021. Nós não tivemos até então uma tentativa de golpe de Estado. Então, o que acontecer agora vai servir de regra para outros eventuais julgamentos. Então, há uma discussão muito profunda no meio jurídico sobre esse crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É o meio para se cometer outro crime, que é o golpe de Estado? Se for, então, você tem que aplicar apenas a pena de golpe de Estado e não somar as duas penas. Os bolsonaristas têm usado muito o caso da Débora para dizer que há uma dosimetria muito alta para esses crimes. Eles comparam, por exemplo, o caso da Suzane von Richthofen. Homicídio qualificado é mais ou menos a mesma pena que foi aplicada a Débora. Já os defensores de que as duas penas devem ser aplicadas, de que a pena não está muito alta, dizem o seguinte: ela não está presa porque ela pichou a estátua na Praça dos Três Poderes. Ela está presa porque ela está inserida dentro de uma organização, dentro de uma articulação maior que tentou dar um golpe de Estado. Ela faz parte de uma articulação que tentou, que se organizou e que culminou, que aquele momento do 8 de janeiro foi o ponto alto dessa tentativa de golpe de Estado. Pedro faz uma ponderação. Vitor, antes, deixe-me chamar aqui também o Theo Cury para análise. Eu vou pedir para poder, já que todo mundo quer falar agora, todo mundo fica na tela, porque o Theo Cury trouxe essa informação. Theo, explica para a gente os bastidores aí dessa decisão em Brasília. Houve uma decisão até rápida por parte do ministro Alexandre de Moraes. A PGR se manifestou logo após, durante o julgamento, agora essa semana que a gente acompanhou, do ministro Luiz Fux, abrindo ali uma divergência sobre a dosimetria da pena, A PGR se manifestou e, portanto, o Alexandre de Moraes acata de imediato o parecer. Boa noite. Boa noite, Leandro. Ótima noite para o Pedro Venceslau, para o Vitor Irajá. Excelente noite para quem nos acompanha. Uma decisão rápida do ministro Alexandre de Moraes. Sem dúvida nenhuma, o ministro ele acolhe o parecer da Procuradoria-Geral da República, que foi enviado ainda hoje ao Supremo Tribunal Federal. Então, a PGR envia o parecer, defende, não atende o pedido, isso é importante, a PGR não atende
e não concorda com o pedido da defesa, que era de liberdade provisória. A PGR é contra a liberdade provisória porque diz que os motivos que levaram à prisão da Débora em 2023 se mantém. Ela fora poderia ser um risco à sociedade. Essa é a avaliação da PGR. Dito isso, apesar de não concordar com a liberdade provisória, concorda que é preciso, sim, alterar o regime de prisão provisória dela, de prisão provisória em regime fechado, na prisão onde ela está há 2 anos, para uma prisão domiciliar. E é nesse mesmo teor que o ministro Alexandre de Moraes acompanha o posicionamento do Procurador-Geral da República. Então, só para aqui a gente tem a decisão, ele diz, entre outras coisas, que ela vai precisar usar tornozeleira eletrônica. Então, o ministro determina a utilização da tornozeleira eletrônica, proibição de utilização das redes sociais, proibição de se comunicar com os demais envolvidos, proibição de dar entrevistas a qualquer meio de comunicação, jornal, revista, portal de notícia, televisão, proibição de visita, salvo dos advogados que fazem parte da defesa dela. Outro ponto importante, o descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas, que são essas que eu mencionei, tornozeleira, proibição de uso das redes, concessão de entrevistas, vai acarretar automaticamente na revogação da decretação da prisão e da perda dos dias de pena a remir. Por que isso é importante? Porque ela já está presa há 2 anos. Isso já vai ser descontado em uma eventual condenação. Então, caso ela, de fato, seja condenada, eventualmente, o tempo em que ela já está presa vai ser descontado do tempo em que ela terá de cumprir. Então, em linhas gerais, é essa a decisão do ministro Alexandre de Moraes, concorda com os argumentos da Procuradoria-Geral da República. A PGR destaca um ponto importante, Leandro, para além, Pedro e Vitor também, quem nos acompanha, para além da suspensão do julgamento, que deixa um tempo indefinido para retomada, isso prejudicaria a situação da ré. Então, justamente por isso, é necessária, na avaliação da PGR, e Moraes concorda com isso, a ida dela para a prisão domiciliar. É nesse tom que segue o ministro, numa decisão bastante rápida. O pedido da PGR foi feito ainda hoje, tem esse contexto por trás, há uma forte mobilização da direita e nas redes sociais, e mesmo não só da direita, mas de críticos da dosimetria que vem sendo colocada no voto de Moraes, que foi compartilhado e foi seguido pelo de Flávio Dino, fez com que Luiz Fux, aí a gente vê o trecho da decisão, o ministro Alexandre de Moraes vota no sentido de tornar ela culpada, de condená-la por 14 anos. Flávio Dino acompanha no julgamento virtual, Luiz Fux interrompe porque não concorda com o tamanho da pena que lhe foi imposta no voto de Moraes, seguido pelo de Flávio Dino. Com isso, julgamento interrompido. Quando há um pedido de vista no Supremo, a previsão é de o ministro devolver em até 90 dias, em até 3 meses. Então, diante disso, diante dessa interrupção, essa decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, acolhendo ao parecer da Procuradoria-Geral da República.